tem a ver com as Escrituras? Você parou para pensar que o aumento da ciência tem a ver com a volta de Jesus Cristo? Ou você esteve tão preso nisso? Você está com seu coração tão dado a isso que você não consegue perceber as mensagens que vêm do céu, porque você está muito ocupado com as mensagens do seu celular. Você está muito ocupado com as mensagens das suas redes sociais. Você está muito ocupado com a tecnologia que você não consegue ver a volta de Cristo sendo demonstrada na natureza. Você não consegue ver os céus anunciando que o Rei dos Reis, ele vem buscar a sua igreja. E quem irá subir? Irá subir para o céu todos aqueles que se encontrarem em vigilância. É por isso que a palavra diz: orai e vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. O Facebook posta quando vai passar meteoro. O Facebook posta quando vai vir chuva. O Facebook posta quando vai acontecer algum fenômeno de forma natural. Mas ele não irá avisar quando Cristo vier raiar sobre as nuvens. Então tenha cuidado. Acorde, porque o tempo do fim está próximo. Jesus Cristo está mais próximo às portas do que nós jamais podemos imaginar. A palavra de Deus nos mostra que o fim do tempo está chegando. É por isso que Daniel diz: olha, 1 tempo e 2 tempos, mais um pouco de tempo, então virá repentina destruição. O fim está chegando. O aumento do acesso à informação é algo que vem em ritmo crescente desde os últimos 20 anos. Contudo, o mesmo foi nessa primeira década do século 21 que a internet deixou de ser algo apenas remoto e limitado aos aparelhos de fax modem com acesso discado para acesso irrestrito das redes sem fio, Wi-Fi ou wireless. Já não é mais preciso estar em casa para acessar a grande rede ou verificar o e-mail ou conferir as notícias. É por isso que constantemente ouve-se afirmar que o analfabeto do século 21 não é quem sabe ler, e sim a pessoa que não sabe lidar com as novas tecnologias. O tempo passa a ser completo e totalmente roubado com o acesso do envolvimento com as tecnologias, trazendo mesmo problemas profissionais e até mesmo familiares. Na realidade, pesquisas apontam que o tempo que as pessoas passam conectadas à internet ultrapassa o período dedicado à vida normal. Nestes tempos trabalhosos, até mesmo a infidelidade conjugal tomou-se facilidade. É preciso redobrar a vigilância com o uso da tecnologia. Eu chamo a sua atenção para isso que foi marcado aqui. Olha, pesquisas apontam que o tempo que as pessoas passam conectadas à internet ultrapassam um período dedicado à vida normal. Se a tecnologia ela toma tempo da nossa vida normal, ou seja, da nossa vida que está apta, que está entregue à vaidade, que está entregue às luxúrias do mundo, quanto mais tempo ela toma das nossas vidas espirituais, da nossa vida que odeia a oração. Nós por si só não gostamos de orar, por isso que há uma luta em orar. Nós por si só, se não houver uma graça de Deus sobre nós para nos levar a ler a palavra de Deus, nós não conseguimos ler. Por quê? Porque a nossa natureza ela não ama a Deus. A nossa natureza carnal, pecaminosa, odeia aquilo que é de Deus. Então, se essas coisas tomam tempo, é a maior tempo da nossa vida normal, quanto mais toma tempo da nossa vida. Sabe por que talvez nós somos crentes frios, fracos? Porque passamos mais tempo com essa podridão da tecnologia do que com Deus. Passamos mais tempo diante da televisão do que diante da palavra de Deus. Passamos mais tempo ouvindo músicas do que ouvindo a voz de Deus. Gastamos mais tempo com as coisas desse mundo do que com as coisas do mundo celestial, do que com as coisas do reino de Deus. Então é preciso a gente redobrar a nossa atenção. Pessoas estão dia após dia se entregando a isso. O meu pai particularmente não sabe ler e não sabe escrever. É analfabeto, mas tem Facebook, mas tem WhatsApp. Por quê? Porque eu já ouvi de primo meu dizendo que ele era analfabeto, mas não analfabeto porque ele não sabia ler e escrever, mas porque ele não sabia usar a rede social, porque ele não sabia usar Facebook.
Então, levado por isso, ele criou. O meu pai sabe manusear mais isso do que a palavra de Deus. Tanto é que ele não ama a palavra de Deus. Ele não consegue se entregar a Deus, mesmo eu pregando dia após dia. Por quê? Porque o coração dele está entregue à luxúria do mundo. O coração dele, com muito pesar, eu digo isso, está entregue à tecnologia do mundo. Meu pai dia após dia quer tênis. Meu pai dia após dia quer boné, quer roupa, quer o quê? Ele quer o consumismo. Dia após dia ele quer celular mais avançado, quer carros mais avançados. Por quê? Ele está preso na tecnologia, ele está preso nesse século. Ele está amante das coisas desse mundo. E não só a situação dele, mas talvez seja a situação do seu pai, seja a situação da sua mãe, seja a sua situação. É a situação, muitas das vezes, de muitas igrejas. Usando métodos tecnológicos, usando entretenimento para atrair as pessoas, usando esses métodos da ciência para pregar o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus não precisa ser pregado primeiramente com isso, mas somente pela palavra de Deus, tão somente pela exposição da mensagem de Deus. A palavra de Deus, irmãos, entenda isso, ela não está à parte da sociedade. A palavra de Deus, ela não deixa o homem vivendo segundo seus belos prazeres, sem antes advertir o homem. Então Deus nos adverte nesta noite que o tempo do fim, porque a ciência tem multiplicado, está chegando. Então, igreja, levante-se. Igreja, acorde, desperte, porque Cristo Jesus, Ele está voltando. Amém. É preciso que submetamos tais informações ao crivo da Bíblia, pois se não corremos o risco de nos tornarmos secularizados. Além disso, é preciso cuidar-se para não formar opiniões unilaterais, baseadas unicamente no que é veículo pelas urgências de notícias. Por falta de esclarecimento, muitas pessoas passam a defender coisas erradas, inverídicas ou até mesmo certas, mas de forma equivocada. A mentalidade do povo é formada então dentro disso pela mídia. Ou seja, não são poucas pessoas que se deixam levar por isso que nós estamos falando. Não são poucas pessoas que se deixam levar pela formação, pela opinião do que é dito na rede social. A rede social muitas das vezes lança campanhas que vai contra a palavra de Deus. E muitas das vezes lança isso de forma com que façam com que os cristãos tenham aquilo como verdade. Muitos se deixam ter as suas opiniões formadas pela internet. Muitos passam a ter o seu modo de vida formado pelas redes sociais. Muitos se deixam levar a ser informados e ter as suas mentes atingidas pelas coisas que passam nas televisões. Por isso que Romanos 12 vai nos advertir dizendo, olha, não abraceis, não conformeis com as coisas desse mundo. Ou seja, a nossa opinião, nossa conduta de vida, o nosso modo de viver, até mesmo a nossa esperança, tudo que engloba a nossa vida, não deve estar baseada nessas coisas, mas antes deve estar enquadrada dentro da palavra de Deus. O conselho de Deus, a Bíblia, a maior informação que os homens podem ter se encontra na Bíblia. É por isso que certo pregador ele disse certa vez que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal do amanhã. A Bíblia é antiga, mas ela é muito mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Quer saber o que irá acontecer amanhã? É só você ler a Bíblia. Quer saber o que irá acontecer daqui 100 anos, se Deus permitir com que nós vivamos ou venha outra geração? É só aquele povo ler essa Bíblia. Então a Bíblia ela é o maior meio de informação. A Bíblia é o maior meio de comunicação. A Bíblia é o único mecanismo que tem a capacidade de moldar as pessoas de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque ela é a comunicação de Deus para os homens. E o que eu quero destacar aqui para nós estarmos encerrados é isso, é a comunicação. A comunicação humana. Ou seja, sendo um ser social, o ser humano depende de outros para sobreviver. Desde o Éden, o próprio Criador disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Ora, se a própria palavra de Deus diz que o Criador visitava o homem na viração do dia, como poderia este estar só? Ou seja, Deus ele se preocupou com que houvesse uma comunicação.
Então, se nós formos levar pelo hábito bom da tecnologia, das redes sociais, da internet, de certa forma é bom nós podermos nos comunicar com os nossos parentes que estão longe, é bom nós podermos falar com pessoas que estão ao vivo. De certa forma, isso contribui para o bem. Então nós vemos que desse lado a internet ela tem certa virtude, no sentido de permitir com que nós nos comuniquemos. Diferente da comunicação antiga, que muitas das vezes era em cartas, era por mensagem de outras pessoas indo até lá, hoje nós podemos nos comunicar dessa forma. Então nós temos uma nova forma de comunicação. Deus, ele no princípio permitia com que as pessoas se comunicassem somente por bocas. No tempo antigo, por cartas, por mensagens, mas nos nossos dias nós temos isso, a internet para nos comunicarmos. Então, na nossa atualidade, as redes sociais, celular, esses veículos de comunicações de formas rápidas e abrangendo o mundo inteiro, de certa forma é boa. Mas entra um desafio para a igreja. Por quê? Porque é como uma frase muito famosa na internet. As redes sociais, esses meios de comunicações tecnológicas aproximam os que estão longe e afastam de nós aqueles que estão perto. É por isso que nós já ouvimos dentro desse ambiente o seguinte: nós conversamos tudo pelas redes sociais. E é isso que acontece. As pessoas só sabem conversar diante das redes sociais. As pessoas só sabem ter uma interação diante do WhatsApp, atrás de um celular. Então, por trás do celular, por trás desse veículo de comunicação, as pessoas conseguem dizer eu te amo, conseguem dizer eu te adoro, conseguem dizer conta comigo, mas pessoalmente não é assim. Dentro dessa comunicação da internet, da tecnologia, as pessoas adotam um outro método de vida, adotam uma outra vida. Na rede social elas esbanjam dinheiro, esbanjam poder, esbanjam roupa, esbanjam em suas viagens, mas pessoalmente não condiz conforme nós nos relacionamos. Deus, ele deixou ao homem algo chamado uma relação interpessoal, ou seja, nós necessitamos nos comunicar uns com os outros, nós necessitamos sentir o calor uns dos outros, e é muito mais fácil nós fazermos isso por trás de um computador, por trás de um celular, do que pessoalmente. É por isso que muitas das vezes nós temos dificuldade de abraçar. É por isso que muitas das vezes nós temos dificuldade de ir na casa saber se está bem. Por isso que muitas das vezes nós temos dificuldade de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque nós estamos vivendo mais uma vida virtual do que uma vida real. Então se tornou dificultoso nós termos relação. Isso de certa forma, trazendo agora para o lado negativo das redes sociais, da tecnologia, isso se tornou de forma negativa para o homem de se relacionar. Por isso que muitas das vezes é difícil pregar o Evangelho. As pessoas elas ficam alucinadas. Hoje já existe um certo tipo de insônia, a insônia digital, onde as pessoas acordam na madrugada, melhor dizendo, elas dormindo, mexem no celular na madrugada, ligam a TV na madrugada. Isso é comprovado pela ciência, pela psicologia, a insônia digital. É por isso que muitas das vezes alguns de nós ouvem o nosso celular tocando e não está tocando. É por isso que muitas das vezes alguns de nós, o nosso celular está no bolso, mas de forma desesperada a gente quer procurar, e quando vê que está no nosso bolso a gente sente um alívio. Por quê? Porque nós estamos adotando a tecnologia como uma vida para nós, e nós estamos deixando a nossa vida real como uma vida secundária. Então nós temos que entender que essa utilização das redes sociais, que essa utilização da internet, primeiro, aponta para o fim do mundo, e segundo, deve nos levar a ter uma vigilância, e em terceiro, Deus por soberania pode usar esse veículo de comunicação, esses métodos tecnológicos, para que nós possamos pregar o Evangelho de Deus. Nós não temos uma página na internet, no Facebook, no YouTube para ficarmos famosos, não. Mas nós temos para levar o Evangelho de Deus. Nós temos para pregar a mensagem de Deus. Então você que puder entrar no seu Facebook, curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal, faça isso não para aumentar o nosso número, não para trazer status para nós, mas para que vocês possam usar esse meio de comunicação, onde muitas pessoas ficam zumbizando ali para pregar o Evangelho de Deus. Se você entrar no meu Facebook, você encontrar 3 fotos minhas sozinha, é muito. A maioria das mensagens que você vê, se não 98% das mensagens que estão lá, é só versículos.
é só estudos, é só mensagens falando da vida de Jesus, da volta de Jesus. Por quê? Porque Deus, Ele é soberano. Houve um pregador puritano da época que ele se converteu, sabe como? Ele estava com um papel enrolando a sua mudança, e naquele papel tinha um versículo bíblico, e quando ele leu aquele versículo bíblico, Deus, por sua soberania, invadiu o coração daquele homem com seu Espírito Santo, e levou aquele homem à sua conversão. E segundo a história que o puritano também John Flávio relata, é que aquele homem se tornou um dos maiores pregadores da sua cidade. E esse Deus continua sendo soberano. Eu já testemunhei pessoas dizendo para mim no particular: olha, eu vi um vídeo seu na internet e eu estava fraco, mas aquilo me fortificou. Ontem eu convidando pessoas para entrar na nossa página para curtir, uma mulher veio desesperada pedindo oração, veio desesperada pedindo conselho. Ou seja, Deus de forma soberana, através de uma imagem que nós colocamos nessas redes, através de versículos que nós colocamos, a pessoa pode ir lá, estar sem vida, zumbizando. De repente ela lê aquele versículo e Deus, por soberania, salvar aquela pessoa. Isso é fé, irmãos, fé para crer que através desse veículo, onde muitas pessoas usam de forma errada, diante da tecnologia onde muitos não podem usar, nós, tendo o conhecimento que Deus deu a nós, podemos trabalhar para que pessoas através disso venham a chegar ao conhecimento da pessoa de Deus. Então eu convido você, pode fechar sua Bíblia, a trabalhar para o reino de Deus. Lembra que Deus deu uma ordem para o homem de trabalhar? E não somente a ordem de trabalhar, Ele deu o conhecimento. Então Deus, Ele nos convida dentro dessa era, essa era digital, essa era cibernética, a ser uma igreja influente nas redes sociais. Não uma igreja que vai viver na rede social, não uma igreja que vai trocar a pregação da palavra nas ruas, nas praças, na igreja, para viver uma vida fictícia na internet, não, mas que você, a partir de hoje, possa mudar o quadro da sua vida, que você use o seu Facebook para evangelizar, que você use o seu WhatsApp para pregar, que você veja vídeos na internet, que você entre em canais de pessoas sérias que pregam o Evangelho e compartilhe isso. Por quê? Porque Deus é soberano para salvar pessoas. Então Deus conta conosco. Então entenda que essa mensagem nos convida a trabalhar com o reino de Deus. Essa mensagem nos convida a ter conhecimento para que nós possamos trabalhar com sabedoria para o reino de Deus. E o propósito principal, esse ensinamento fala que Cristo está voltando. Os sinais, irmãos, estão sendo mostrados a nós neste lugar. Se Cristo voltar, você está indesculpável de dizer: Senhor, naquela igreja eu não sabia disso. Se Cristo diante de você perguntar: por que você não esteve preparado? Por que você não esteve tempo para se preparar? Você vai estar indesculpável de dizer que você jamais ouviu acerca disso. Então essa palavra, ela resulta para nós como esperança, salvação, como acúmulo da ira de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus,